Perseguição e avacalhação contra o Vasco da Gama. A CBF faz mais uma sacanagem com o Vasco da Gama às vésperas de um jogo decisivo na Copa do Brasil. A gente vai explicar para vocês qual foi a nova da CBF, uma forma aí de retaliação ao Vasco da Gama após a diretoria do Vasco ter reclamado muito da arbitragem e do gramado lá da Arena Condá. A perseguição é grande, é contra tudo e contra todos. Vamos falar aqui também sobre a torcida vascaína que está fazendo história. Isto mesmo, o Vasco hoje ultrapassa a meta de 60 mil sócios torcedores e a diretoria já faz plano para o Vasco da Gama nesta semana chegar a 70 mil sócios. Será que a gente consegue? E você, comprou o seu ingresso para o jogo contra o Red Bull Bragantino? Não comprou? O torcedor do Vasco de bem está empolgado. Mais de 20 mil ingressos vendidos. O caldeirão vai ferver e a gente vai falar muito aí sobre reforços no Vasco da Gama, porque hoje teve zagueiro sendo oferecido para o Vasco da Gama aí. A gente vai atualizar muito toda essa situação. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre a situação dentro de campo. A gente tem que esquecer esse jogo contra o Grêmio, esse jogo já é página virada, e agora a gente precisa focar as nossas forças no jogo da próxima quarta-feira, lá no Antônio Ascioli, contra a equipe do Atlético Goianiense. Jogo que vai ser difícil aí para o Vasco da Gama. O Vasco deverá ter modificações aí no seu elenco, no time titular. Isto porque o Maicon sentiu, vai ser reavaliado. O Maicon não jogando no lugar do Maicon, vai jogar o Robert Rojas. E o Adson, que se recuperou, tende a ser titular no lugar ali do Emerson Rodrigues. Vasco, provavelmente com essas alterações. O que chamou muito a atenção da gente foi a retaliação que a CBF fez no dia de hoje. A CBF escalou o árbitro para a partida contra o Atlético Goianiense, certo? E adivinha vocês de qual estado que é esse árbitro? É coincidência? Rafael Klein, um velho conhecido da torcida vascaína, que nas últimas apresentações dele, apitando jogos do Vasco, nos prejudicou bastante, do Rio Grande do Sul, paz, meus senhores. O Vasco ontem fez tantas reclamações com relação à situação do Grêmio. A CBF coloca alguém do quadro gaúcho para apitar esse jogo. Olha a coincidência. A gente está avisando aqui, porque isso é retaliação da CBF contra o Vasco da Gama. Vai ter gente que vai dizer que não tem nada a ver. A gente está alertando. Depois não adianta reclamar. O Vasco hoje, que fez uma reclamação formalizada na CBF, a CBF faz essa sacanagem com o Vasco. Bom, é contra tudo e contra todos. Mas o torcedor do Vasco está apoiando. O torcedor de bem do Vasco, ele está apoiando. O Vasco hoje chegou a 60.868 sócios. Os ingressos para o jogo aí contra o Red Bull Bragantino, 20 mil ingressos vendidos.
E olha, gente, que o Vasco vem de 2 derrotas consecutivas. Mas o torcedor do Vasco, ele simplesmente, ele tá acreditando aí que o Vasco tá no rumo certo aí com o Pedrinho, né? Essa situação a gente tem que ressaltar muito do sócio torcedor, porque quando a 777 saiu daqui em setembro, eram 29 mil sócios. Chega o Pedrinho, contrata ali o Coutinho e já somos 60.868. É muita gente. E com essa força aí, eu tenho certeza aí que o Vasco da Gama vai longe. Agora falando aqui sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? Hoje a gente tomou conhecimento que o zagueiro Bruno Valdez, paraguaio, que pertence ao Boca Juniors, que está emprestado ao Cerro Porteño, foi oferecido ao Vasco da Gama, mas não empolgou. A gente sabe da dificuldade que o Vasco está com relação à situação financeira. Isso não é segredo para ninguém. O Pedrinho tem priorizado pagar as contas, deixar tudo em dia. Mas o Vasco precisa acelerar essa situação de reforços, tá? Hoje eu fui atrás para poder saber em que pé está essa situação de zagueiro e também de atacante. Vão chegar esses reforços, mas a gente questionou a demora aí em fazer esses anúncios. O Vasco precisa escolher, é o Mina, é o Pepe, o zagueiro. Lá no ataque, é o Michael, é o Brian Rodrigues. O Vasco tem que formalizar logo essa proposta e parar com essa situação de ficar sondando, tentando, certo? Porque é o seguinte, está todo mundo se reforçando. Principalmente por esse setor defensivo, a gente tem que fazer um investimento na nossa zaga, porque o nosso time aí tem limitações visíveis aí na zaga. Então é o seguinte, se o Pedrinho quer chegar longe e disputar aí uma Libertadores, tem que contratar. Porque essa situação pode chegar a um G8, pode chegar a um G9. Tem que contratar. Porque com esse time que a gente tem aí, a gente vai ficar ali na zona intermediária da tabela ali, com toda certeza. Não se desfazendo aqui dos jogadores, né, que estão ali no seu limite, né? Os jogadores, o Paiva não consegue extrair mais, não é nem porque é fraco, porque não tem talento. Essa é a grande verdade. Mas a gente tomou conhecimento aí que vai chegar os reforços. Agora, tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido aí. A gente entende que o Vasco está tentando enxugar essa folha primeiro. Ninguém quer essas cerejas aí que a 777 contratou. O Vasco está com alguns jogadores encalhados, com uma folha aí de 18 milhões por mês, né? E não está sendo fácil para enxugar essa folha. Foi a informação que eu obtive hoje, né? E o Pedrinho não vai contratar por contratar, né? Então o Bruno Valdez foi oferecido ao Vasco, o Vasco não quis esse zagueiro. Agradeço aí pela atenção de vocês. Às 21h30 a gente traz mais novidades. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!